Olá, boa noite. Estamos começando um pouco mais cedo para divulgar algumas ações. O Grupo Porto de Amor, responsável pela harmonização das doutrinárias do Porto da Paz, está lançando o seu segundo CD com músicas autorais. Esse CD ele é todo revertido para as obras do Porto da Paz. E você ou sua empresa poderá contribuir patrocinando faixas ou mais de uma faixa. Nós vamos compartilhar agora uma dessas músicas e vocês observem que no final sai as logomarcas daqueles que estão patrocinando. Pode entrar em contato conosco pelo Facebook ou pelo Instagram. Quando estou me desviando, trazendo ao coração vazio e solidão, busco o acalento, o refúgio pra minha alma. Nas palavras deixadas por ti, quando esteve aqui, busco o teu doce olhar, com ternura me acalmar, e sinto não estou sozinho, que estás comigo no caminho, tua luz envolve e me refaz. Um raio do teu amor se apresenta a meu favor, e o amparo então se faz, sem pedir nada em troca, somente a desejar que eu tenha paz, que eu tenha paz, que eu tenha paz. Sei tu és o caminho e a luz, me inspira e faz que eu mude minha vida, ó Jesus, novos rumos me traz, ó mestre querido irmão, me dê sempre a tua mão, sua ternura é capaz de ensinar meu coração a bondade e o perdão, refletis beleza e paz, sem pedir nada em troca, somente a desejar que eu tenha paz, que eu tenha paz, que eu tenha paz, que eu tenha paz.
Eu espero que vocês tenham gostado da linda melodia, uma música super amorosa, e que possam participar desse projeto, nos ajudando, patrocinando as cotas, né? Cada cota custa R$ 30. Você pode patrocinar uma ou duas ou mais músicas. Fiquem à vontade e nos procure através do Facebook ou do nosso Instagram. Agora eu vou passar uma pequena live, um pequeno filminho com as nossas atividades nesses tempos de pandemia. Enquanto nós aguardamos o nosso palestrante. Bom, nós agora vamos chamar o nosso palestrante. Boa noite, José Carlos. Boa noite, meu querido. José Carlos, todo mundo já conhece, trabalhador do Centro Espírita Porto Paz. Não vou dizer o tempo, porque é um problema de idade. Mas vem voltando agora a de palestras, e hoje nos aborda o tema que é... Esqueci. Qual é o tema, Zé? Que eu mudei aqui. Sobreviventes do suicídio. Sobreviventes do suicídio. Nós vamos fazer a prece inicial, Zé, e você faz a prece final. Ok, Fernando. Então, vamos nos concentrar, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao alto e rogando ao querido Deus, ao Mestre amado Jesus, à espiritualidade amiga, que nos envolva nesse momento, onde enfrentamos as dificuldades com a pandemia, que possamos ter sempre a fé e a esperança como objetivo maior, e que possamos também buscar olhar o nosso semelhante, olhar para dentro de nós e trabalhar no sentido de sermos melhores sempre. Fica conosco, Senhor, nos ampara e nos orienta hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Zé, eu agora deixo a seu cargo a condução do trabalho. Muito obrigado, Fernando. Bom, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para fazer algumas reflexões sobre a questão do luto
em especial o luto pelo suicídio, e lembrando que é apenas reflexões, porque o estudo é muito vasto, então nós precisaríamos aí de muito tempo para fazer todas as abordagens que nós gostaríamos realmente de fazer. Através das nossas pesquisas, nós percebemos, assim, né, a imensidão, né, de coisas que poderíamos falar sobre esses sobreviventes que trabalharam a dor do suicídio, né, a dor da morte, de perder aquelas pessoas tão queridas. Nós vamos pautar aqui vários personagens, vários estudiosos, mas de todos eles, nós temos a doutora Karina, que ela é uma suicidóloga, e temos também a psicóloga estudiosa sobre o suicídio, que é a doutora Karen Scavacini. Ela tem aí vários trabalhos, várias pesquisas sobre isso, e ela aponta que existe uma expectativa que até o final deste ano de 2020, né, nós teremos 1,5 milhão de pessoas que irão se matar no mundo. 1,5 milhão de pessoas que irão se matar no mundo. Ou seja, será mais ou menos um suicídio a cada 20 segundos. Durante esse mês do Setembro Amarelo, nós estamos ouvindo muito, né, falar do último relatório da Organização Mundial de Saúde, que foi de 2014, que ele fala que nós tínhamos um suicídio a cada 40 minutos. Desculpa, a cada 40 segundos. E uma tentativa a cada 3 segundos. Mas, de acordo com a doutora Karen, né, até o final desse ano, nós chegaremos a um suicídio a cada 20 segundos e uma tentativa a cada 2 minutos. Isso quer dizer que somente durante as nossas reflexões desta noite existirão mais de 100 desencarnes por suicídio e mais de 2.000 tentativas nesse curto prazo na qual estaremos falando aqui hoje. É muita gente. É muita gente. Muitas das pessoas que cometem o suicídio, elas costumam dar sinais. Não são todas, mas algumas dão sinais. O problema é que esses sinais só serão percebidos depois do ato consumado. Porque, às vezes, são sinais de que sozinhos não fazem sentido. Eles estão mais isolados, né? É o que vai trazer a esses sobreviventes, as pessoas que ficaram, né, um sentimento muito maior de culpa. Aí eles percebem, poxa, agora que eu vejo que havia um sinal aqui, um sinal acolá, né, e eu não levei a sério. É muito difícil nós acharmos que alguém que esteja tão próximo de nós cometa o suicídio, mesmo que ele fale. Por isso que, na dúvida, nós deveríamos sempre perguntar, conversar a respeito. Se sentirmos que algum comportamento, alguma fala, tem a ver com um comportamento suicida, vamos perguntar, vamos questionar, vamos dialogar. O máximo que vai acontecer é a pessoa falar que não tem nada a ver. Mas se ela realmente estiver pensando em suicídio, essa pergunta talvez seja a porta que ela precisa para procurar uma ajuda. Nós vamos lembrar sempre daquela frase que diz que vínculos protegem contra o suicídio ou contra qualquer outro ato, né? E a falta de vínculos pode levar a sequelas e a coisas muito mais graves. Então, por isso, nós precisamos criar mais vínculos com os nossos familiares, mais vínculos com os nossos amigos, para que a gente possa abraçar e acolher a todos da melhor forma possível. Aquele pensamento de que a vida já não vale mais a pena, já é o início de um pensamento suicida. Depois a pessoa pode dizer assim, eu queria dormir e não acordar mais. O que significa não acordar mais? Então vamos perceber que essa pessoa, ela já está entrando ainda mais nesses pensamentos suicidas. Nós sofremos muito quando passamos por um luto de um parente ou de um amigo próximo. Aquele luto por uma morte natural. Agora, imaginemos o pesadelo de um pai, de uma mãe,
né, daqueles familiares e amigos mais próximos, em especial os pais, né, de encontrar o filho morto, que ele optou por morrer do que viver. O luto pelo suicídio não é um luto comum, aquele luto que a gente costuma passar, que já é tão difícil. O sentimento desses familiares é dilacerante e somente eles vão perceber isso. E para eles só resta sobreviver. Por isso que nós escolhemos o tema desta noite, os sobreviventes, porque eles acabam realmente com esse sentimento de sobrevivência. Mas ainda existe um impacto secundário daquele momento da morte, aquilo que vem depois, que é muito mais difícil de superar. Aquele sentimento de culpa, de onde foi que eu errei, o que faltou, por que eu não percebi, por que eu não insisti mais em conversar? Olha, eu poderia ter ficado mais tempo naqueles momentos de intensa tristeza. Por que eu não percebi aqueles indícios como um afastamento do convívio familiar, do convívio social, aquele afastamento por ter ficado mais tempo online, aquelas mudanças de humor, a automutilação, entre tantas outras coisas que passam pela cabeça daqueles que ficaram, desses sobreviventes. Mas, na verdade, ninguém é culpado. Nós não podemos levar a essa culpa que dilacera ainda mais os nossos corações, né, de tanta dor que já estamos passando. Então, aqui, nós vamos deixar um alerta já, nosso primeiro alerta, a primeira reflexão aos pais. Muitos pais costumam falar assim, mas eu respeito a privacidade do meu filho. Essa privacidade, permitindo esse isolamento, é perigoso. Precisamos ficar atentos. A internet, ela dá livre acesso a vários grupos, entre eles grupos de incentivo ao suicídio. Grupos que incentivam a compra de remédios. Temos que tomar muito cuidado e ficar alerta em relação a isso. Porque o luto, ele é carregado de sentimentos destrutivos. E esses sentimentos precisam ser superados. Então, antes da gente sofrer com tudo isso, fiquemos atentos a esses jovens, né? Aos nossos familiares. Então, esse vai ser realmente o nosso foco, o nosso bate-papo de hoje. A esses sobreviventes, né? Que sofrem profundamente. O suicídio, a automutilação, ou qualquer tipo de comportamento autodestrutivo, ele costuma nos chocar muito. Choca a sociedade, todo mundo fica falando, né? A baleia azul, e todo mundo criticando, por causa dos nossos conceitos e por causa dos valores que nós damos à vida. Então, falar de suicídio ainda é um tabu para muitos. Seja pela proibição de se fazer tal pergunta, seja por questões religiosas, uma vez que nós temos a vida como um presente de Deus, ou ainda por medo de uma consequência. Mas percebemos, pelos dados estatísticos, que é possível fugir dessa questão e reprimir a discussão que deixa a alternativa do silêncio. Então, vamos sair do silêncio e vamos começar a discutir um pouco mais sobre isso. Vamos perceber que a conversa não pode ser tratada como um tabu, e sim como um tema que precisa ser colocado na mesa e discutido, seja ela nas casas espíritas, nos templos religiosos, nos grupos de amigos, nas famílias. Hoje o suicídio, ele não é mais um debate individual apenas. Ele é um alerta de saúde pública pelo número, pela quantidade que nós temos, o que nós falávamos no começo do nosso bate-papo. É muito complexo discutir os motivos que levam uma pessoa a tirar sua própria vida, porque cada um tem a sua individualidade, cada um reage de forma diferente perante os problemas da vida. Então nós não podemos ficar aqui igualando as pessoas e os sentimentos. Nós não estamos aqui para isso, estamos aqui para refletir e respeitar tanto a pessoa que cometeu o suicídio, a pessoa que foi, né, que passou para outro plano, e para aqueles sobreviventes, que são os pais, os irmãos, os tios, os primos, os colegas de escola, e seja qual for. Esses acabam sobrevivendo. Não é muito raro nós encontrarmos pessoas que odeiam o seu trabalho,
mas passa a maior parte do tempo nele, do que com as coisas que traz aquele prazer, entrando assim numa profunda depressão. Também não é raro nós vermos jovens sofrendo de bullying na escola e passando um quarto do dia em convívio num ambiente que o atormenta. Também não é raro ver um idoso que durante toda a sua vida foi uma pessoa ativa e por uma doença viu-se prostrado, dependendo de ajuda, de cuidados, muitas vezes até para se alimentar, convivendo com esse novo sentimento, com essa nova realidade, que se não for bem digerido, causa sérios danos psicológicos. Então percebam que cada um tem a sua individualidade e a sua vivência. Ficarmos aqui questionando o comportamento dos outros é uma coisa errada, né? Que nós estamos aqui para acolher, estamos nesse plano para ajudar e não para questionar. Não dá para se espantar com as dores de cada um. Cada um vai transbordar esses sentimentos e ele muitas vezes não tem por onde escoar. Sem espaço, sem trocas de sentimentos, e vai trabalhando esses sentimentos negativos, vão se afogando a cada vez mais, e as dores vão se tornando insuportáveis. Embora eu não tenha uma graduação de psicologia, mas nós sabemos que a melhor forma de lidar com os assuntos que nos oprimem é falarmos sobre eles. Aqui, em especial, aqueles que acreditam que o mundo ficará melhor sem eles, para aqueles enlutados, seja qual for o motivo do luto, que possuem os corações dilacerados, doloridos, né? Esse é o papel, né, que nós temos como cidadão de abraçá-los. Hoje tem vários grupos que acabam abraçando essas pessoas que sentem essas dores. Um deles é o CVV, que esse mês está muito na mídia, porque ele foi um dos, né, que implantou o Setembro Amarelo. Temos o CVV, para quem não conhece, é um serviço por ligação, no 188, e as pessoas podem ligar para desabafar, para encontrar um amigo, para falar alguns dos seus problemas de uma forma extremamente confidencial, né? Além do CVV, tem várias ONGs, né? Nas nossas pesquisas, nós encontramos uma infinidade aí de pontos por telefone, presenciais, que você pode, né, abrir o seu coração e, de repente, encontrar um acalento maior. Temos os trabalhos de atendimento fraterno das casas espíritas, que também faz um trabalho muito parecido com o CVV e essas outras ONGs, com o diferencial que nas casas espíritas, além de nós sermos a escuta, né, desses problemas, nós ainda podemos contribuir com os amparos espirituais, através de passes, através de palestras, através de tratamento espiritual que a pessoa possa necessitar. Então, quando nós sentirmos que realmente não temos mais por onde socorrer, peçamos ajuda, principalmente aqueles que ficaram, que estão sentindo muito a dor do luto, que não conseguem mais concatenar, né, todos os seus pensamentos, que possamos pedir essas ajudas. Aqueles que passam pela perda de uma pessoa, principalmente pelo suicídio, nós vamos indicar aqui o livro da doutora Karen Scavacini, que falávamos no começo. O livro se chama Histórias de Sobreviventes do Suicídio. É um livro bem bacana, e a doutora Karen também escreveu um outro livro com o título assim, E Agora? É um livro para crianças lidando com o luto pelo suicídio. Nesse livro, nós encontramos vários relatos de pessoas que não querem morrer. Elas só querem dormir até a dor passar. Lá no livro tem um relato de Daniele, e ela diz assim, que algumas vezes ela se deita e ela pede em silêncio para não acordar mais. Olha que triste, né? E quando o dia nasce, muitas vezes ela fica alegre, outras vezes ela fica triste. Ela narra a dificuldade de conviver com essa dualidade, esse sentimento de querer estar morta e estar, ao mesmo tempo, viva. Então, muitos relatos nós temos. Dentre vários relatos, tem um que muito me impressionou,
que é de um garoto de apenas 6 anos. O nome dele é Ricardo. E ele não conseguiu lidar com a dor silenciosa e tentou se enforcar com 6 anos de idade. Percebam a necessidade de falarmos um pouco mais sobre isso. 6 anos de idade, as dificuldades que ele tem é muito diferente das nossas, que já temos uma idade, né, mais madura. Claro que muitas dessas dores são causadas nessa encarnação, mas possivelmente a de Ricardo é um acúmulo de vidas passadas. Dentre todas as histórias que nosso saudoso Chico Xavier nos contava, nós temos a de uma certa senhora que procurou ele com uma criança nos braços, dizendo que seu filho havia nascido surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. E ainda era portador de uma doença nas pernas que os médicos haviam prescrevido a amputação delas para salvar a vida dele. Imagine o desespero desta mãe ao procurar o Chico Xavier como um dos recursos para salvar, né, sem ter que tirar-se as pernas dele. Naquele momento, Emmanuel, que era o espírito protetor de Chico, ele pediu para que ele explicasse àquela mãe que seu filho havia se suicidado nas 10 últimas encarnações. E havia pedido, antes de reencarnar, que lhe fossem retirado todas as possibilidades de se matar novamente. Mas naquele momento, próximo aos 5 anos, ele procurava um rio, um precipício para se atirar. E que as 2 pernas amputadas ainda seriam para o seu próprio benefício, para que ele ficasse mais algum tempo na Terra e, dessa forma, diminuir essa ideia de suicídio. Então, julgar é muito difícil para nós. Nós não somos ninguém para ficar julgando as atitudes do outro. Então, percebam que muitos de nós trazemos ainda um histórico de reencarnações passadas que ficam comprometidos nesta reencarnação. Então, é muito complicado, né? O que cabe aqui é realmente a gente fazer uma análise geral e acolher. Se nós conseguirmos sentir um pouco a dor de quem tenta ou de quem comete contra a sua própria vida, a gente vai perceber que a gente vai ser uma pessoa melhor. Imaginemos, então, as dores dos enlutados pelo suicídio, aqueles sobreviventes. Se a gente conseguir se colocar um pouco no lugar do outro, a gente começa a refletir um pouco mais e a perceber que, neste momento, o que cabe é o acolhimento. Esta é a palavra-chave que nós temos, principalmente dentro das casas espíritas, é o acolhimento. O impacto da perda é reconhecidamente assim tão grande que profissionais encarregados de prestar apoio psicológico chamam essas vítimas que ficaram como sobreviventes enlutados. Esse é o termo que eles usam. E para se manter em pé, superar aquele misto de sentimentos que eles têm, cada um busca o seu próprio caminho. Então não existe aqui uma receita de bolo na qual nós deveremos prescrever para esses enlutados, para que eles possam melhorar, porque cada um vai reagir de uma tal maneira, de uma forma diferente. Quando nós perdemos um pai, uma mãe, cada filho vai reagir de uma forma diferente. Então, não existe uma receita. Cada um vai buscar o seu próprio caminho, e tem que buscar. O que não pode é ficar sem buscar. Nós vamos encontrar na questão 945 do Livro dos Espíritos, que quando foi perguntado sobre a relação do suicídio aos desgostos da vida, e a sugestão que os espíritos nos dão é o trabalho. O trabalho para que a vida não seja tão pesada. Então, os próprios espíritos, eles reconhecem o peso que nós temos quando perdemos um ente tão querido. E a sugestão que eles dão para nós é o trabalho. É por isso que muitos encontram no trabalho voluntário uma forma de aliviar suas dores. O trabalho voluntário em qualquer ONG, ou em qualquer casa espírita, ou em qualquer outro lugar. Muitos em
lutar para que o suicídio se consuma. Foi o caso de Marina, é um dos casos que me fez assim pensar muito, né? Marina, uma jovem de 19 anos. Marina é uma jovem de classe média, adorava tocar violão, estudava línguas, falava inglês, francês, catalão, mas a depressão a levou ao suicídio. Para amenizar sua dor, a sua mãe frequentou vários grupos de apoio. E há 3 anos atrás, 2017, ela criou um site chamado No Moblides, juntamente com seu marido, e com o objetivo de acolher e dar apoio aos enlutados, em especial ao suicídio. Esses chamados de sobreviventes do suicídio são todas aquelas pessoas próximas, né, ligadas àqueles que tiveram que passar pelo suicídio, que foram consumados. Então, nós vamos encontrar nesses blogs, nesses sites aí, que esses sobreviventes são os pais, os irmãos, os primos, os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas de escola, professores, profissionais de saúde, todos que estavam ligados diretamente, né, a essa pessoa que não conseguiu lidar com a dor que era viver. Essas pessoas, elas ficam vulneráveis, e por isso elas precisam de um cuidado especial. O psiquiatra Davi Queiroz, ele relata que o segundo maior fator de risco para o suicídio é de um sobrevivente. Essa é a população que adoece com o luto, porque esse luto, ele é diferente de um luto normal, de uma causa natural. Então, é muito importante que quem passa por um trauma encontre um lugar para falar abertamente sobre todos os sentimentos que estão ocorrendo. Isso é muito importante, né? Seja um trabalho profissional de psicoterapeutas, ou seja um trabalho, né, como eu disse agora há pouco, de um atendimento fraterno da Casa Espírita, ou seja de um blog, ou seja onde for, né? Mas que eles possam estar trabalhando, se abrindo para amenizar essa dor tão grande. Por isso que, diante dessa realidade, alguns cuidados são essenciais para que os sobreviventes de um suicídio não tenham um comportamento suicida. Os sintomas de depressão nessas pessoas que são sobreviventes são diferentes. Elas têm mais desesperança. Elas estão, inclusive, mais inclinadas para cometer suicídio, até por conta da questão de identificação. Tem a psicóloga Karen, é uma japonesinha, ela conta que a mãe dela tentou suicídio dos 10 anos de vida que ela tinha até os 12 anos, né? Ela presenciou a mãe com mais de 12 episódios suicidas. Ela escreveu até um livro contando sobre isso também. Então, a mãe tentou se matar por 12 vezes. Aí, quando chegou nos 12 anos, a doutora Carla também tentou suicídio. Ela pegou todos os comprimidos da mãe e ingeriu esses comprimidos também, né? Então, as pessoas que passam por isso acabam sendo inclinadas, né, a essa desesperança também. Então, precisam de cuidados também muito forte. Nós temos relato de uma sobrevivente, por exemplo, que ela passou por um suicídio do marido. E ela conta que as cenas, não só ela, né, muitos episódios que a gente estava lendo ao montar esse bate-papo, a gente percebe que a cena do suicídio fica gravada eternamente na mente da pessoa. Então, ela narra que a cena nunca vai sair da cabeça dela, e que essa lembrança, sempre que ela lembra, né, ela tem um sentimento que a aterroriza. E ela conta também que depois de 2 anos que o marido partiu, né, a filha mais velha também tentou tirar sua vida aos 18 anos de idade. Ela estava, assim, psicologicamente abalada após a morte do pai, e ela entrou num quadro depressivo. E mesmo com a ajuda de especialistas, mesmo medicada, o quadro foi se agravando. Então, pense, né, a mãe passando por 2 episódios, né, de suicídio. Então, aos sobreviventes, eles precisam desse cuidado, precisam de um acompanhamento.
Precisamos entender que os sobreviventes do suicídio, eles continuam sofrendo após o suicídio. E eles continuam sofrendo por esse alguém mais próximo que não está mais lá. E o pior de tudo, eles ainda enfrentam preconceitos, incompreensão, o desafio de retornar à rotina da sua vida. Nós temos um estudo de uma universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Kentucky. Eles falam lá que a cada suicídio, cerca de 135 pessoas são impactadas com o ato. 135 pessoas, aí estão envolvendo todos aqueles que nós falávamos acima. São os pais, são os primos, são os irmãos, são os colegas de trabalho, os colegas da escola, os professores. Então, a cada suicídio, 135 pessoas são impactadas. Alguns vão reagir de uma forma, outros vão reagir de outra. Mas existe um impacto muito grande. Uma das grandes dificuldades para quem sobrevive é encontrar pessoas que não façam julgamentos. Do tipo assim, o que se matou, ele não era corajoso, ele não era fraco, ele era um covarde. Não, ele não era. Ele não era um corajoso, ele não era um fraco, ele não era um covarde, ele apenas era uma pessoa que estava em intenso sofrimento. E quem somos nós para julgar quem está em sofrimento e ainda avaliar esse sofrimento? Colocar uma escala de 0 a 1000, de 0 a 10, como que é sofrimento? Cada um vai sofrer da sua forma, cada um vai reagir de uma segunda forma. A minha mãe dizia que nós temos numa palma da mão 5 dedos, e cada dedo é diferente um do outro. Então, não há meios de nós queremos equiparar a todos, né, pelo sofrimento, nem aqueles que se foram e nem aqueles que ficaram. A importância aqui é de acolher de maneira correta esses enlutados, que se reflete em proporcionar a eles um suporte, aquele suporte que eles precisam para minimizar os quadros de estresse pós-traumático, a depressão e até um episódio de suicídio. É importante nós lembrarmos que lá no item 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre como superar a dor da perda de um familiar, de que a alma vive. Lá os Espíritos nos lembram isso, que seus corpos fluídicos se envolvem com nossos pensamentos, que os protegem com as lembranças que guardamos com alegria, mas também as nossas dores descontrolam e os afligem. Então, cabe a nós que ficamos aqui, nós sobreviventes do suicídio ou não, de emanarmos aqueles que se foram pelo suicídio ou não, emanarmos boas vibrações, emanarmos pensamentos que vão protegendo as nossas lembranças e as lembranças do que já se partiram, do que foram. Porque este elo que nós estaremos colaborando com eles, levando o amor, este amor que nos uniu até então. Desta forma, a assimilação do conhecimento espírita nos ajuda a entender a transição desta vida material, nos fortalecendo para superar as saudades, aquela saudade que dói, nós sabemos que dói, daqueles que partiram antes de nós. Eu costumo falar que nós estamos sempre numa fila. E nesta fila, nós não sabemos quem está na nossa frente, quem vai primeiro, quem não vai. Mas a morte, ela é certa, todos nós iremos. Né? Então, quem vai estar na frente, não sei. Mas essa saudade, ela sempre vai existir. Ela não vai desaparecer. Essa é a consolação que o Espiritismo nos oferece, dessa transição desta vida, que nós estaremos sempre ligados, né, através dos nossos pensamentos. E um dia nós iremos nos reencontrar ainda. Por mais que esse luto seja difícil, principalmente para os sobreviventes do suicídio, que precisam de um prazo ainda maior para entenderem que nada mais será como antes. Nem a rotina, nem os gostos, nem os hobbies, porque não serão mais os mesmos.
Eles vão levar uma cicatriz que vai fazer parte da sua história. Esses sobreviventes enlutados precisam aprender a viver com essa cicatriz, com essa nova realidade desconhecida. Em todo luto, o que se espera são pessoas amigas, família do nosso lado, mesmo que em silêncio, mas ali conosco, demonstrando que nós não estamos sozinhos. E nós temos ali o aconchego deles, mesmo que não falem nada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 8, nós vamos ver que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Então nós precisamos nos religar a esse Deus. Seu poder sobre a terra e por toda parte. Ele nos diz que cada lágrima que colocou, que nós temos, ele vai colocar um bálsamo que nos consola. Por isso que é importante deixar aqui a reflexão de que o luto deve ser vivido e deve ser respeitado, seja ele pelo suicídio ou seja ele por qualquer outra causa, no conforto de que nós somos espíritos eternos e que essa morte não é o fim, ela é o meio. Que nós não podemos deixar que a saudade ou a revolta ou qualquer outro sentimento se transforme em ideias obsessivas, ideias depressivas. O importante é pensarmos na pessoa com sentimento amoroso, em especial aquele suicida. Redobrar as preces por todos aqueles que partiram. A prece, ela tem um poder que nós não conseguimos imaginar. Ela sempre vai trazer benefícios, inclusive benefícios comprovados cientificamente. Ela é um forte meio de conexão com os nossos entes queridos. Nós podemos nos conectar com eles através das lembranças, aquelas lembranças do tempo em que eles estiveram conosco. Lembranças carinhosas, para que não deixemos eles desequilibrados. E nós também não fiquemos desequilibrados. A prece, ela é um intercâmbio que só vai trazer benefício para os dois lados. Tem um jovem de Itanhém, o nome dele é Mateus, e se ele estiver aqui, me perdoe ficar te falando o seu nome, viu, Mateus? Ele passou por uma jovem amiga que cometeu suicídio. E nessa consciência de que a prece é o intercâmbio para os dois lados, ele criou uma música. E ele sempre, ao cantar essa música, ele está emanando as boas vibrações a essa pessoa tão querida por ele. E melhor ainda, ele divulgou esta música. Então, quando nós ouvimos essa música aqui em casa também, nós temos certeza que essas energias estão chegando até a esse ente tão necessitado de luz. Então, nós precisamos nos fortalecer, né? E a música também é uma prece. Aqueles que passam pelo luto e não conseguem superar sozinhos essa dor, nós vamos sugerir aqui a procura de ajuda. Essa ajuda de modo que tenham condições de pisar no chão novamente. Nós sabemos que não é fácil. Não se culpem, não vale aqui a culpa. Precisamos olhar para si e verificar como a vida pode ser estruturada daqui para frente. Nós estamos falando da ajuda da psicoterapia, aquela ajuda espiritual. Nós entendemos a necessidade de aprender a conviver, a crescer com essa dor. É uma dor que vai continuar conosco, mas nós precisamos aprender a viver com ela. Nós temos que tomar muito cuidado com as vibrações que nós estamos emitindo, tanto para o nosso bem, como para com os nossos queridos que já partiram. Vamos lembrar que Deus é soberanamente bom e justo.
não só para aqueles que conquistaram um êxito relativo, mas para com todos os seus filhos, entre eles os suicidas. Então não nos cabe nunca julgar, e muito menos elaborar uma forma de como será a reencarnação daquele ser que se suicidou. Nós costumamos muito ver isso nos meios religiosos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque quem está fazendo o plano reencarnatório não somos nós. Nós não temos esse direito de ficar escolhendo como que o outro vai se reencarnar porque deu um tiro na cabeça. É muito chato isso. Jesus, ele dizia assim, ó, vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Se Jesus disse isso, poxa vida, a doutrina espírita, ela nos mostra que nós não perdemos ninguém. Nós perdemos coisas. E nós podemos muitas vezes achar ou não. Né? Mas pessoas não se perdem. Elas apenas estão no outro plano, no outro lado da vida. Nossos mortos, eles vivem. Não existe adeus, e sim um até logo. Nós somos espíritos imortais e sabemos disso, temos convicção disso. Nossos mortos não estão mortos, sequer eles dormem, pois já nascemos com essa dádiva da imortalidade. Tenhamos para com eles um afeto. Vamos lembrar sempre dos momentos felizes. O amor é o elo que nos mantém unidos. E não há distância, nem dor, nem morte que nos separarão daqueles que amamos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, ele traz a lei do amor, mostrando que o amor é a essência divina. O amor resume a doutrina de Jesus. Nós encontramos no Sermão do Monte as bem-aventuranças, entre eles os bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Vamos lembrar sempre com muito carinho daqueles que antecederam nessa existência em plena vida. Que em nossas telas mentais possamos visualizar sempre seus sorrisos e as boas energias que doaram para nós enquanto estiveram conosco. E que essas boas lembranças sejam sempre transformadas em realidades vitalizadoras de nossos dias. Então, aqueles enlutados, em especial, os enlutados, né, os sobreviventes pelo suicídio, cultivem sempre os bons sentimentos, afastando sempre a aflição. Que o Deus do amor, condutor do universo, possa sempre direcionar imensamente o seu olhar de compaixão a todos aqueles que sofrem pela separação dos entes queridos, em especial aos sobreviventes do suicídio. Tem um livrinho que a gente costuma muito usar aqui em casa, no Evangelho no Lar, que é de Carlos Bacelli, pelo irmão José, Vigiai e Orai. Esse livro aqui tem uma passagem que nós lemos e me chamou muita atenção sobre a morte, e vocês me permitem ler neste momento. Ele diz assim, olha, a vida no corpo físico é simplesmente um estágio, dentre os muitos que o espírito efetua em sua jornada para Deus. Sobre a terra, os homens desfrutam temporariamente da companhia um dos outros, enquanto alguns espíritos chegam, outros partem, retornando, né, à pátria verdadeira. A separação definitiva entre os que se amam jamais acontece. Não questionei os desígnios superiores com tanta amargura no coração. Transfigura a dor da saudade em obras de amor consagradas à memória dos entes queridos que partiram. E é isso. Essa dor que nós temos, né? As pessoas e sobreviventes, elas poderão ser superadas, sim, tá? Nós, nesse tempo que estivemos aqui, nós demos alguns fatos de alguns sobreviventes que tiveram. Eles se tornaram voluntários, criaram ONGs,
eles criaram plataformas, né? E tantos outros caminhos. Mas o que nós não podemos é desistir. O que nós não podemos é deixar de encontrar um elo para que possamos estar sempre colaborando com esses nossos queridos que se foram. Este elo que vai estar sempre através das nossas preces e das nossas boas vibrações. Que possamos sempre estar unidos nos nossos pensamentos e colaborar imensamente com todos, indistintamente. Que fiquemos em paz neste momento e vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e vamos vibrar, vamos orar juntos, porque nós sabemos que Jesus disse que quanto duas ou mais pessoas estiveram reunidos em seu nome, ele também estaria. E é nessa certeza que nós vamos pedir para ele neste momento que possa trazer boas vibrações a cada um de nós, que cascatas de luzes possam cair sobre nós, revitalizando todos os nossos chakras, alinhando-os para que possamos ter a consciência dessa rica verdade de que a vida continua. Amigos espirituais queridos, estejam sempre conosco, nos intuindo, nos fortalecendo com as dores que passamos, mas em especial, que neste momento, que essas boas vibrações que emanamos possam chegar a todos os nossos entes que já se foram por esta morte do corpo físico. Que esses nossos queridos familiares, amigos, colegas, que eles possam receber neste momento as nossas luzes com muito amor, com muito afeto, as nossas vibrações de amor que todos nós temos, que eles sejam também fortalecidos na esperança de que um dia estaremos juntos novamente. Enquanto isso, temos a certeza de que estaremos juntos através das nossas vibrações. Abençoe a cada um deles, Mestre querido, e abençoe a cada uma das famílias aqui representadas, para que possamos sempre estarmos ligados nesse coração. A todos, muita paz, muita luz, desculpe a emoção, e que Jesus nos proteja, agora e por todo sempre. Zé, não sei foi que houve aí, sua imagem desapareceu. Mas nós queremos agradecer pela bela palestra, a amorosidade, a emoção e o esclarecimento que todos nós desejamos. Um abraço a todos e uma boa noite e uma boa semana a todos.